Quem chega a Porto Alegre vê um monumento que é o cartão postal da cidade, o Laçador. Mas quem não é daqui não sabe que o homem que serviu de modelo para a criação da estátua é um dos maiores difusores da cultura gaúcha. João Carlos Dávila Paixão Cortes dedica sua vida a resgatar e divulgar as tradições do Rio Grande do Sul. E foi esse amor às nossas raízes que resultou na criação do movimento tradicionalista gaúcho. Por esse motivo, o pesquisador, compositor e folclorista Paixão Cortes é o personagem de Porto Alegre de hoje. Deixa estar que eu vou me embora, eu vou voltar para o meu rincão, pra beber água dos teus olhos, sangue do teu coração. Paixão Cortes nasceu em 12 de julho de 1927 em Santana do Livramento. O pai, Júlio Paixão Cortes, era engenheiro agrônomo. A mãe, Maria Fátima Dávila, era filha do fazendeiro e líder ruralista Pedro Rodrigues Dávila. Eles chegaram a Santana antes de ter nascido a cidade propriamente dita. Foram sesmeiros. E eles, até os dias atuais, estão nesse tronco lá, chama-se Rincão dos Ávila, Cerro Chato. E dali é que partiu essa convivência de infância com o homem do campo. E como é que foi a vinda da sua família para Porto Alegre? Bom, meu pai, em razão da sua função como engenheiro agrônomo, desenvolvia uma atividade intensa na região de Santana e os outros municípios. Depois fomos para Uruguaiana, lá moramos fora também, na Estação Experimental de Uruguaiana, e depois, então, vimos para Porto Alegre, ele ocupando um outro cargo na Secretaria da Agricultura. Até chegar a Porto Alegre, eu sempre estive ligado, convivendo com o homem, com as manifestações e com a vivência da cultura popular gauchesca. Quantos anos o senhor tinha quando veio para cá, para a cidade? Eu cheguei aqui aos 14, 15 anos. 14 anos e vim fazer 15 anos. Até então, essas atividades se desenvolviam muito naturalmente em Uruguaiana. Estudei em Santana, na escola santanense, que Rivadavia Correia, depois fui para a União, lá em Uruguaiana, e depois cheguei aqui, estudei no IPA, e depois perdi meu pai, e aí fui trabalhar e estudar à noite no Júlio de Castilhos. Na década de 40, os colegas do Colégio Júlio de Castilhos, Antônio João Sá de Siqueira, Ciro Dias da Costa, Fernando Machado Vieira, Orlando Jorge de Grazia, Cilso Araújo Campos, Ciro Dutra Ferreira, João Machado Vieira e Paixão Cortes perceberam que as tradições gaúchas não eram cultivadas. Para resgatar os costumes do estado, os amigos criaram o primeiro centro de tradições gaúchas no Julinho. Todos nós vivíamos na campanha por herança e quando chegamos a Porto Alegre, vivenciamos que aqui esses hábitos não eram admitidos, eram mal vistos, representava um atentado aos bons hábitos da capital do Rio Grande do Sul. Né? E em razão disso nos reuníamos, começamos a nos reunir várias vezes para tomar mate, conversar e relembrar os fatos da nossa vida cotidiana, normal, espontânea no interior. E daí surgiu então a formação no Colégio Júlio de Castilhos, no noturno, do Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos. E aí então se fez a
se constituiu uma programação, um departamento, a chama crioula, se criou a chama crioula, o candeeiro crioulo, o primeiro acompanhamento dos despojos do Canabarro, o desfile, né? Baile gaúcho, concurso de roupa, tudo isso em razão da intensa manifestação alienígena, especialmente norte-americana, que estavam querendo sufocar as manifestações brasileiras e rio-grandenses. Na literatura, no cinema, no rádio, nas revistas, no noticiário, tudo isso era norte-americano, era pós a Segunda Guerra. Então, nós achamos que tinha o Estado Novo, que tínhamos saído do Estado Novo, que é a ditadura de Vargas, né? E que queimaram as bandeiras, era proibido cantar o hino, o brasão, a bandeira, nada disso existia, porque em razão da ditadura. E nós nos levantamos, então, esses rapazes, que eram 8, mas com outros companheiros, para dizer, ó, nós estamos presentes aqui, nós somos jovens, queremos ser ouvidos, queremos participar e respeitamos as leis, mas queremos dizer do nosso direito. E aí surgiu, então, este movimento a cavalo, e tomando mate, e dançando, cantando, e vestindo-se, porque até era um atentado, não é? Tomar mate, chegar na janela da sua casa, a porta da sua casa, como tomar mate. As pessoas eram presas porque estavam vestidas de gaúcho. Então nós achamos que era o momento de manifestar o nosso repúdio como jovem, como estudante, como elemento que trazia espontaneamente a sua cultura de terra. Em 47, logo em seguida, a fundação do primeiro CTG no mundo. Não existia Centro de Tradições Gaúchas, não existia em nenhuma sociedade universal. Nós criamos essa sigla e botamos o nome 35 para homenagear as figuras lendárias de 1835. Este foi, em 58, a primeira entidade social fora das paredes do Colégio Júlio de Castilhos. Com o objetivo de recuperar os antigos costumes do Rio Grande do Sul, Paixão Cortes e Luiz Carlos Barbosa Lessa foram ao interior do estado para realizar uma pesquisa de campo. Eles resgataram as danças e indumentárias usadas no passado. Os estudos sobre folclore foram apresentados em vários países europeus. Saímos com Barbosa Lessa, que é meu companheiro, e conversamos, grande escritor, respeitadíssimo, né? Mas nós éramos jovens, tínhamos 18, 19 anos, né? Então ficou um pouco difícil, porque saímos sem rumos, para qualquer rumo, lugar, né? Começamos aqui e fomos a Palmares e lá dançaram um pezinho, né? Então, nós aprendemos o pezinho, trouxemos, e foi a primeira dança reconstituída, porque os uruguaios, argentinos já tinham muito dessas danças, e nós não tínhamos nada para apresentar, como aconteceu em 1949, no Dia da Tradição. Lá eles cantaram, dançaram, se vestiram e perguntaram, isso os bailes, isso os danças? E nós não tivemos nada que apresentar. Então voltamos de lá e com o Barbosa Lessa iniciamos esse trabalho in loco, original, na fonte, relembrando as pessoas mais antigas, da sua mocidade, e nos ensinaram então as danças, cantigas, os hábitos, as lendas, as crendices, tudo isso que faz parte da ciência do folclore. Não inventamos nada, reproduzimos o que eles nos disseram, o que a memória deles tem. Paixão Cortes tem uma grande ligação com a música desde pequeno. Ele gravou 11 discos com canções gauchescas. Também atuou no filme Um Certo Capitão Rodrigo, inspirado no romance O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. É uma questão de herança, eu acho, atávica, até hoje, né? E quando eu vi, me colocaram diante de um microfone e disse, fala! E eu estou falando até hoje, né? E aprendi a dançar, tu tem que dançar, vou dançar. Originalmente, quando eu vi, eu estava num palco, estava em Paris,
né, dançando lá. Fiquei 5 meses em Paris, levando as tradições do Rio Grande do Sul. Mas eu não sou professor de dança, eu não estudei nada. Eu aprendo uma coisa que me vem de alma, de sentimento, da maneira de sentir, da necessidade de transmitir a arte, a ciência de raiz para as novas gerações, com a responsabilidade de que os façam com certeza de consciência, não simplesmente como modismo, não se vestir disso, daquilo, não. Eu não inventei nada, nem coreografia, nem música, nem roupa, nem nada. Eu peguei, me disseram, registrei, gravei, fotografei, documentei e difundi isso. E até hoje eu estou difundindo. Engenheiro agrônomo formado pela URGS, foi responsável pela abertura do mercado de ovinocultura no estado. Fez parte da equipe da Secretaria de Agricultura como classificador de lã. Na realidade, quando eu estava em Santana e depois de Santana, em Uruguaiana, como sempre estava para fora, eu convivia muito com ovinos, né, diferentes em atividade, junto com meu pai, e depois lá em Uruguaiana, também na estação experimental. E isso veio de uma forma crescente quando eu vim a Porto Alegre e comecei a necessidade de trabalhar. Eu me direcionei para a secretaria, para a Escola de Agronomia e escolhi, dentro da zootecnia, a ovinotecnia. Então, o que eu vi quando pequeno, quando tinha 5, 6 anos, não, aflorou na minha profissão, que é a que eu exerço até hoje, né? E nos mais variados, eu sou classificador de lã, tosquia australiano, aprendi, trouxe para o Rio Grande do Sul esses métodos mais modernos no mundo, nos países. Então, cortar carne, desossar e publicar, né? Então, todos isso me ligaram às minhas origens, à minha infância. Eu mandei fazer o laço do couro da capivara pra laçar meu boi barroso, aí não tiro a meia cara. Eu mandei fazer um laço do couro do graxaí pra laçar meu boi. Paixão Cortes é autor de mais de 100 publicações sobre o tradicionalismo gaúcho. Já distribuiu 350 mil exemplares gratuitamente. Fiz folhetos, né, de 20, 30, 40, 50, 100 páginas, que são distribuídas graciosamente a bibliotecas públicas, escolas, não é? Centros de tradições e faculdades, né? E que promovam, né, cursos, palestras e que tenham um aval nesse sentido da preocupação dos nossos hábitos e costumes. Eu mais ou menos devo ter uns 110, 115 publicações, fora os livros, porque são livros de 400, 500 páginas, né? E 800, alguns deles foram traduzidos para o inglês. Estou lançando aqui também, ó, Cordeiro à Mesa, não é? É sobre a minha profissão, matéria sobre carne ovina, não é? E estou lançando também um outro livro sobre shot, desde 1840 até os dias atuais, no Rio Grande do Sul. E mais um outro livro, que são um outro livro que eu estou terminando, que são 700 páginas, não é? Onde estão, não todas, mas uma grande parte das pesquisas que eu gravei, fotografei e estou divulgando como meio de comunicação e de revitalização da cultura popular e da arte dos homens chão adentro, né? Gaúchos autênticos, originais, que tem que ser preservada com muito respeito, com muita dignidade. Em 2010, foi eleito patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu tenho uma interligação com a Feira do Livro, porque na terceira Feira do Livro
eu já estava participando como expositor, montei uma banca e levei os meus primeiros livros junto com Barbosa Lessa, Manual de Danças Gaúchas, que é o fundamento de todas as danças, né? E mais outros livros que eu havia publicado, Festança na Querência, e reuni os outros livros de outros autores rio-grandenses e coloquei em exposição. Então, a minha ligação com a Feira do Livro foi como expositor e como participante da feira. Então, eu sempre olhei a feira como uma grande manifestação popular, né? Especialmente popular, não tanto erudita. Na década de 50, Paixão Cortes, aos 26 anos, posou para o artista Antônio Caringe. Usando trajes típicos gaúchos, ele representou o laçador, um dos tipos mais característicos do homem rural gaúcho. A obra foi inaugurada em 20 de setembro de 1958, no encerramento das comemorações da Semana Farroupilha. Foi um momento muito especial para mim, porque conheci a figura do escultor Antônio Caringe, que eu já o conhecia a obra em München. Eu estive lá e vi e me apercebi da grande importância que ele tinha como escultor brasileiro. E aí, então, em 54, foi feito um concurso para colocar numa entrada num grande pavilhão de São Paulo, no quarto centenário de São Paulo, e o Caringe, né? Essa estátua que está aqui, ele fez com boleadeiras, e disse, no texto da exposição, tirando as boleadeiras e botando um laço, fica o laçador. E eu fiz parte membro da comissão, não o conhecia pessoalmente, e fui pela sugestão da obra dele. E qual não foi minha surpresa, quando dias depois bateu na minha casa, na porta, né, o Caringe, né, e para me conhecer, e eu, né, recebi, e aí começou um diálogo entre nós, né, e eu acabei posando com as minhas roupas típicas e isso é tudo roupa original da campanha, né? E ele foi desenhando umas 4, 5 vezes e dialogando comigo das razões por que usava, não usava, devia ser a concepção de arte dele, que eu sempre respeitei, né? E acabou saindo o laçador que eu fui ver em gesso lá no quarto centenário de São Paulo, em 1954. E 58 ele estava fundido em bronze e colocado no governo do Leonel Brizola, governador, prefeito, né? Prefeito, ele não tinha sido governador, na entrada da Farrapos. E aí, com o decorrer dos tempos, o povo, a gente, a cultura, os artistas perpetuaram como símbolo de Porto Alegre e símbolo do Rio Grande do Sul. O tradicionalista é casado com Marina Paixão Cortes, com quem editou publicações sobre o vestuário típico gaúcho. Ele tem 4 filhos do seu primeiro casamento e 5 netos. Bom, eu tenho, no primeiro matrimônio, 4 filhos. Eu perdi o Júlio, tenho o Carlos, a Maria Zulema e a Ana Regina, né? O Carlos é engenheiro agrônomo, a Maria Zulema é arquiteta e a Ana Regina, que está aqui em Porto Alegre, trabalha no comunicação na RBS. E o Júlio, que foi formado advogado, faleceu. Mas eu tenho 5 netos, né? 4 mulheres e um homem. Né? E a gente eles vivem lá em Minas e os outros estão aqui. Seguidamente nós estamos reunidos, juntos. Paixão Cortes tem uma forte ligação com o internacional. O pai do tradicionalista foi jogador nos primeiros anos de fundação do clube. Os seus tios também fizeram parte da equipe colorada. É que eu não tenho ligação com o Esporte Clube Internacional, eu tenho ligação com a família colorada. É diferente, o clube é uma fundação em razão de uma manifestação esportiva de grupos. Eu não, eu pertenço à família, eu sou 5 gerações. Meu pai jogou no Internacional, o Peru. Os meus tios, 3, desde 1910 até 1918, jogaram no Internacional e foram campeões.
minha mãe era colorada, de bandeirinha, de botar na praça, de botar na janela. Eu sou colorado, meus filhos são colorados e os meus netos são colorados. Então são 5 gerações de colorado, independente de pertencer ao Internacional. E eu tive a honra de ser convidado para ser cônsul cultural do Internacional, o que me desvanece muito e tenho procurado fazer jus a essa distinção que eles me outorgaram. A minha história é muito triste, oh minha gente. Em poucos versos conto tudo o que se passa. O que é preciso é mostrar unicamente que não há nada que eu queira fazer, não faça. O local preferido da cidade de Paixão Cortes é o Parque da Redenção. Foi aqui que ele participou da comemoração do centenário da Revolução Farroupilha. A celebração foi organizada pelo pai do tradicionalista. Até hoje, quando passa pelo parque, Paixão Cortes lembra da festa realizada em 1935. A cada momento que eu passo no parque, eu vejo, me relembro, mato uma saudade e uma emoção enorme, não é, de ver a grandiosidade que o parque adquiriu e a quantidade de pessoas que estão jovens, enfim, os mais variados setores representados como um elemento fixo. Eu viajei lá pela Europa, por muitos países, né, mas não conheço, pode ser que exista, um lugar, um parque tão grande como esse, em extensão, em beleza e com a alta função de um pulmão da cidade. Então, as cidades europeias são muito belas, enfim, têm tradições extraordinárias, mas se ressente de pulmão, o que Porto Alegre tem. O tradicionalista recebeu o título de cidadão honorário de Porto Alegre, concedido pela Câmara Municipal em 24 de abril de 1997. Na realidade, é uma coisa que a gente se emociona muito, porque quando você chega a um lugar e desenvolve uma atividade e recebe dessa cidade todo o carinho, toda a cultura, toda a importância, e lhe proporciona o desenvolvimento das suas atividades. Eu sou ligado à rádio, à televisão, aos espetáculos, aos desfiles, tudo isso é povo. Né? Quando o governo municipal, através da Câmara de Vereadores, distingue uma pessoa, a gente se sente muito feliz por retribuir, de uma certa forma, o carinho, a atenção e as oportunidades que a cidade lhe ofereceu através do povo. Vou-me embora, prenda minha, tenho muito que fazer. Porto Alegre é uma cidade, é uma capital, representa uma cidade irradiadora dos grandes polos do desenvolvimento universal. Então, eu acho que eu estou aqui porque quero, me sinto bem e posso irradiar para as outras partes do mundo as mensagens minhas. Hoje, o movimento tradicionalista representa 4.000 entidades e que congregam em torno dessas 4.000, 8 milhões de pessoas. Então, eu acho que eu tenho ainda muita coisa para fazer através de Porto Alegre, que sempre me incentiva. E vejo que a grandiosidade da irradiação deixou de ser de galpão para ser universal. E é importante, porque dos outros países, as outras pessoas do universo, querem conhecer Porto Alegre e a sua importância de ser. E nós precisamos saber o que somos para irradiar para eles a grandiosidade das nossas heranças. Rio Grande do Sul, vou-me embora sem amor, vou-me embora do Rio Grande, vou tão só com a minha dor.
levar a lembrança comigo de um amor que de olhares nasceu.